Vamos ler? Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de nosso pai. Vem, façamo-lo beber vinho, deitamo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Versículo 33, naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Vamos orar? Pai, queremos agora estudar mais um trecho da história da vida de Abraão, do seu sobrinho Ló. Assim, Pai, que nosso coração esteja aberto para ouvir os ensinos dessa noite, e que saiamos daqui, Pai, com mais sabedoria vinda da Tua Palavra, no nome de Jesus, amém. Pessoal, vocês já leram aí, é um texto difícil, é um texto para nós assim, muito forte. Eu vou estar explicando esse texto hoje, e vem na sequência da nossa história. Na semana passada nós falamos do capítulo 19, quando os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra, e até aqueles homens queriam abusar dos anjos, e os anjos destruíram aquela cidade, e saiu Ló, a sua mulher, e as filhas de Ló, e no meio do caminho a mulher de Ló olhou para trás, e virou uma estátua de sal. Nós falamos sobre isso semana passada, então hoje nós continuamos a partir do versículo 30, no capítulo 19 ainda, começando com o tópico morando numa caverna. Olha o que diz o versículo 30 da sua Bíblia. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receava permanecer em Zoar, e habitou numa caverna com ele e as 2 filhas. Pessoal, vocês se lembram, quem está acompanhando a série de mensagem, vocês se lembram que nós falamos que quando Ló saiu de Sodoma, ele pediu para morar em Zoar. Não sabemos o motivo desse pedido, mas o texto do versículo 30 começa dizendo que Ló não queria morar mais naquela cidade chamada Zoar, e queria morar agora no monte. E assim diz que ele habitou numa caverna. Ele, não sei por que motivo, aquela cidade talvez eram pessoas ruins como Sodoma, ele já havia vivido numa cidade como Sodoma, talvez porque ele queria uma situação financeira talvez diferente, queria talvez ter mais plantação, talvez ele tinha vizinhos chatos, e falou: não aguento mais ficar com esse meu vizinho aqui em Zoar. Não sabemos o motivo. O certo é que o versículo diz que ele e as suas filhas foram morar numa caverna. A mulher dele já não existia mais, mulher de Ló, porque ela virou uma estátua de sal. Agora era um pai com 2 filhas, já era uma pessoa, um viúvo, não tinha mais esposa. E as filhas dele têm uma ideia maluca, uma ideia que não tem base, é uma coisa que fora do normal. O versículo 31 fala que a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitamo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Veja que a ideia que elas têm. Elas falam assim que não tem mais homem. Talvez elas não, os amigos da infância, os
pretendentes dela, ou até os genros de Ló morreram em Sodoma. Talvez em Zoar não conheceram ninguém, nenhum homem interessante, não sei, agora moram numa caverna. Elas dizem que estão sem ninguém para unir-se, para casar, para ter uma relação matrimonial. E elas têm uma ideia maluca, que a ideia é o seguinte: vamos fazer o nosso pai beber vinho? Vamos embriagar o nosso pai? E nós vamos ter relação sexual com o nosso pai. E o nosso pai vai engravidar. Nosso pai não, nós vamos engravidar do nosso pai. Talvez, vamos tentar justificar a mente delas, que não é justificável, mas talvez elas pensaram assim, né? Nosso pai vai morrer, ele está velho, como diz a Bíblia, e não vamos ter descendentes. O nosso nome da nossa família vai se acabar. Então, seria justo a gente manter uma posteridade, né? Claro que nós não apoiamos essa mentalidade, porque isso, na realidade, se chama incesto, né? Se chama incesto. Incesto é quando dois parentes possuem uma relação sexual ou marital, casamento. Isso é condenado em todas as culturas, né? Até todas as religiões do mundo condenam, inclusive a Bíblia. Por exemplo, Levítico capítulo 8 fala que nenhum homem se chegará a um parente, a uma parenta da sua carne. Não tem lógica um pai casar com uma filha, um irmão casar com uma irmã. Não é concebível. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de um caso lá na igreja de Coríntios, fala que se houve entre eles lá em Coríntios imoralidade tal como nem se houve entre os gentios, porque há quem se atreva a possuir a mulher do seu pai, talvez a madrasta, há quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. O que estava acontecendo naquela igreja de Coríntios, uma igreja que, se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, tem muitas críticas, eles eram muito carnais, muitos pecados ali na vida sexual. E ali Paulo recrimina aquela igreja, porque um jovem estava comendo tamanho absurdo, que ele chega a dizer que se houve entre a igreja lá, entre as pessoas da igreja, claro, alguma pessoa na igreja, imoralidade tamanha, que nem mesmo os que não conhecem a Deus não fazem isso, que é o incesto. Não sei se vocês lembram, pessoal, de um caso, José Fritz. Ele, durante 24 anos, ele escondeu a sua filha no porão da sua casa e teve 7 filhos com sua filha. Um filho morreu, foram 6 filhos, e sem que nenhum vizinho e nem a esposa dele, ninguém desconfiasse. Foi um caso que foi noticiado e foi muito espanto da sociedade, porque essa jovem conseguiu escapar desse porão quando ela ficou muito doente, e ele viu que ela ia morrer, foi no hospital, levou no hospital, e ela pediu ajuda no hospital e contou o que estava acontecendo, que ela já havia 24 anos que ela era prisioneira do seu próprio pai, e o seu pai abusava sexualmente dela. Então, não existe motivos para um incesto, né? É algo condenável. Até a ciência diz que é proibida a relação sexual entre parentes, porque a gravidez aumenta o número de homozigotos, reduzindo a variabilidade genética, ou seja, tem a tendência de ter câncer com mais facilidade, doenças genéticas, problemas genéticos hereditários com mais facilidade, por causa que os genes são iguais, não há uma proteção de genes novos, cobrindo a falha da família, dos genes daquela família. E essas duas irmãs,
elas elaboram esse plano, e diz o versículo 33, naquela noite, olha o versículo 33, naquela noite deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, e sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Ou seja, a primogênita foi a mente a que teve a ideia, e teve a iniciativa, e ela conseguiu o que ela tinha planejado, ela conseguiu o que ela desejava, e ela, diz a Bíblia que Ló estava tão embriagado, que ele não sabia o que estava acontecendo. Diz a Bíblia que ele nem viu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Eu leio esse texto e eu fico pensando o nível de embriaguez de Ló aqui. Talvez em Sodoma ele já havia se envolvido em bares, em noites, em embriaguez. Sodoma, cidade de todos os pecados, e ele estava tão embriagado nesse dia, talvez ele foi até uma vítima das suas filhas, como diz a Bíblia, mas com certeza ele se deixou também se embriagar. Poderia ter dito, não, eu não bebo, eu sou um homem de Deus, mas não, ele se embriagou e as filhas tramaram um plano. Interessante que no outro dia, versículo 34, 35, no dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando se deitou e se levantou, nem quando se deitou, nem quando se levantou. Pessoal, no dia seguinte, diz a Bíblia, que cometeram o mesmo incesto. O plano era, a mais velha, a primogênita, cometeu o delito, e a outra, no outro dia, fez a mesma coisa, deu vinho para o pai, embriagou o pai, e engravidou do seu pai. Pessoal, que eu leio essa história, é muito, muito triste essa história, e eu agradeço a Deus por ter deixado essas histórias na Bíblia, porque a história da Bíblia não é só histórias de final feliz, não, a Bíblia tem histórias de erros também, e os erros da Bíblia servem de alertas, porque imagine se a Bíblia tivesse só acerto. Às vezes a gente precisa aprender com os erros também. Por exemplo, a vida de Sansão, tantos erros Sansão cometeu, é um alerta para nós. E esse caso que está aqui em nossas mãos hoje é um alerta. Olha o que diz o versículo 34, encorajando a outra pessoa a pecar. Interessante que a filha mais velha, ela encoraja a filha mais nova. Gente, já é ruim pecar sozinho, o pior é fazer outro participar do nosso pecado. Eu vou repetir. Já é ruim pecar sozinho, é pior ainda fazer outro participar do nosso pecado. Por exemplo, é tão triste quando um irmão leva um outro irmão para o crime. Um pai leva o filho para o tráfico. Um amigo leva o outro amigo para o furto. Ele já está vivendo uma vida de furtar as pessoas, de roubar. E ele convida alguém ainda, diz, olha, vamos assim, porque é fácil. Além de ele já estar na lama, já leva outra pessoa junto. O apóstolo Paulo diz assim, em Romanos 1:32, ele fala assim: os que tais coisas praticam, não somente faz, mas também aprova os que assim procedem. É aquela coisa, a pessoa está fazendo a coisa errada, e ela incentiva o outro a errar também. Ela incentiva o outro também a pecar contra Deus.
Gente, olha, nós somos responsáveis pelos nossos pecados, vamos prestar conta com Deus, mas ai de nós se causarmos a queda de outro, porque nós vamos responder por nós e pelo outro também, que nós levamos aquela pessoa para a queda, nós instigamos aquela pessoa a errar. A Bíblia fala lá na história de Davi, de Jonadab, que deu uma ideia para Aminon, falou para Aminon, uma ideia diabólica, falou: Aminon, você ama essa mulher aí, essa meia-irmã sua, mas um caso de incesto, você ama a sua meia-irmã, eu vou te dar uma ideia. E ele dá uma ideia para ele enganar Davi, o pai, e dar uma ideia de fingir doente, e quando a menina entra lá, ele tem uma violência contra aquela menina. Mas o Jonadab que deu a ideia. O Jonadab intoxicou a mente do seu amigo Aminon. E assim, gente, nesse plano entre as duas, elas conceberam. Diz o versículo 36, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, chamou Moabe, e assim vai, versículo 37 em 38. Na realidade, o plano delas deu certo, mas para vergonha delas, porque isso é uma vergonha quando a gente lê esse texto hoje, Ló talvez está colhendo tudo aquilo que ele plantou em Sodoma, tudo aquilo que aquelas meninas viveram em Sodoma, aquele crescimento naquela cidade. Gente, nós vimos semana retrasada, semana passada não teve, foi um testemunho. Semana retrasada nós vimos o que Sodoma fazia. O pecado de Sodoma era tão grande que chegou até Deus, a maldade humana, e Deus falou: não, chega, vou destruir essa cidade. Talvez essas jovens estavam vivendo tudo que aprenderam naquela cidade de Sodoma. O que nós vamos falar agora, para a gente encerrar? O perigo do álcool. Essa história tem duas coisas. A primeira é a mente das filhas e o pai embriagado. São as duas coisas que se destacam nessa história hoje. Um pai que se embriaga, ou se deixa embriagar, a ponto de perder a noção, a ponto de não entender nem o que está acontecendo. Talvez estava tendo uma relação com a filha, pensando que era a sua esposa que tinha falecido, virado uma estátua de sal, de tão embriagado que esse homem estava. Talvez ele tinha uma plantação de uva lá na região, e aquela plantação de uva, eles faziam o vinho. Noé, um pouquinho antes, capítulo 9, quando Noé saiu da arca, diz a Bíblia que Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha, e ele bebeu do vinho, ele se embriagou e ficou nu. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão de uma plantação de vinho na época primitiva. Diz uma pesquisa que eu fiz que o vinho de forma natural ali, fermentado, ele vai para um nível de 9 a 11% de álcool. 9 a 11% de álcool. Ele próprio se fermenta e vai a um nível de 9 a 11% de álcool. As bactérias do vinho ali, todo um processo ali que acontece naturalmente. E aí, quando a gente fala sobre isso, nós temos que explicar como que era o vinho na época da Bíblia, né? Na época da Bíblia, existia, por exemplo, um vinho com alto nível de álcool.
que era um vinho alcoólico que diz a Bíblia, por exemplo, que o João Batista, quando nasceu, Sansão, quando nasceu, entre outros, não podiam tomar. Eram pessoas consagradas, né? A palavra grega é síquera. Temos um outro tipo de vinho na Bíblia, é um vinho doce. Ele tem um grau de fermentação, mas ainda no nível médio. Existe o alcoólico, que é um nível mais alto, um nível médio, e existe também o suco de uva, que aí eles não deixavam fermentar, ficava só a uva, que é esse suco que a gente usa na ceia hoje, que é só o suco de uva, não tem conservante, não tem açúcar, só a uva, aquele do Sinuelo e outras marcas que existem hoje, só o suco de uva. Esse suco de uva provavelmente era o que era usado na igreja primitiva, na ceia. Era esse vinho mais puro, mais só uva, não tinha fermentação. E Samitiba é um educador, ele tem um livro sobre drogas na juventude, e eu vou encerrar com essa ilustração aqui. Ele fala de 5 passos do abuso do álcool. 5 passos no livro chamado Anjos Caídos. O primeiro passo que o Samitiba fala é sobre a paquera com álcool. O que é a paquera? Por exemplo, aquele comercial de cerveja, né? Interessante o comercial de cerveja, né? Sempre praia, sempre mulheres saradas, homens bombados, aquela brisa, aquele lugar lindo, nunca um boteco e aqueles caras, aquelas barrigonas, aquele baixinho da Brahma não existe mais, não, é só os bombados, né? Coisa boa, é a imagem sendo vendida, né? Uma criança que assiste um comercial desse, ela vai pensar, beber é bom, deve ser gostoso, porque olha que lugar bonito, que praia, surf, tanta coisa ali, então deve ser legal. Então começa a paquera, a criança assistindo televisão, ela vai pensar, a criança, né? Quando eu crescer, eu vou beber, porque deve ser legal, né? Aí, às vezes a criança está naquela festa, o pai fala, não, a cerveja é para gente grande, então um dia vai chegar a minha hora. Então começa a paquera. A segunda fase que diz o Samitiba é a ficada. Ficada é um termo que hoje os adolescentes usam, que é uma relação sem compromisso, aquela saidinha sem compromisso. Antigamente eram outros termos que eram usados aí. A ficada, segundo Samitiba, é aquela primeira experimentada. Aí você pode gostar ou não gostar da cerveja, do álcool, da vodka, da caipirinha, da Smirnoff, e aí segue por diante. O primeiro contato, né, com a cerveja, com a bebida alcoólica. Muitas vezes faz por causa dos amigos, todo mundo está tomando, né? Se você não toma, você é a menininha. Não toma não, vai beber leite. Toma água, né? Tira aquele sarro, né? Você é fraquinho, né? Você é maricota, não dá conta de beber, né? Por quê? Muitas vezes precisamos nos associar, né? Ser bem aceitos no meio social. Às vezes nem gosta, mas tem que tomar. Tem uma menina chamada Najla Charara, ficou famosa esse tempo atrás aí. Ela morreu após bater o carro num poste, e o último zap dela foi assim: posso morrer, beba? Ela escreveu no WhatsApp para os amigos, posso morrer, beba? Ou seja, tirando um sarro, né? Estava embriagada, como se isso fosse algo extremamente legal. Eu posso morrer, beba, né? E morreu. Bateu num poste e deixou essa vida com 21 anos. Terceira coisa que o Samitiba fala é o rolo.
Primeiro é a paquera, ficada e o rolo. O rolo é quando já está começando aquela paixão pelo álcool. A euforia, começa a sentir os efeitos do álcool, né? Começa a perder o controle, começa a vomitar, passar mal, o primeiro porre, né? Talvez vai para o hospital, o pai tem que buscar, porque está no chão, na festa. O corpo não está acostumado ainda com o álcool, mas a pessoa começa a se envolver. Tem uma história também muito forte de um jovem de 23 anos, numa festa. Esse jovem chamava Humberto Moura Fonseca, uma festa universitária. Festas universitárias têm muita bebida alcoólica. E vários foram internados em estado grave, porque eles tinham que tomar uma dose de vodka a cada 60 segundos, era uma maratona. Cada 60 segundos era uma dose de vodka, e vencia quem aguentasse mais tempo, sem desistir. E a turma no vídeo gritava, né? Au, 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 fulano é um animal, porque ele bebia muito. Então até o meio social aplaude, né? Muito legal, isso aí, bebe mesmo, né? E esse menino, depois de beber 30 doses de vodka, esse menino teve um coma alcoólico, né? Morreu jovem. Pessoal, além do vexame de que o álcool faz uma pessoa ter, que às vezes como a gente já falou aqui, né, dos animais, o último animal que a pessoa chega é um macaco, né? Começa a fazer gracinha para os outros, né? Apesar disso, muitas vezes o álcool, ele deixa a pessoa se sentindo mais poderosa. Ela acha que ela pode correr mais, brigar mais, ser mais violenta. E muitos problemas acontecendo por causa disso. Quarto lugar, o namoro. O namoro é que ela já está envolvido. A pessoa já vai para comprar a cerveja, ela já sai na festa pensando em beber. O namoro com álcool nunca é saudável. O namoro com álcool nunca é saudável, porque o álcool é um depressor. O álcool é um depressor do sistema nervoso. Deprime. Dá uma euforia e depois ele deprime. Quinto lugar é o casamento com álcool. O casamento acontece quando a vida é organizada em função da bebida. A bebida é mais importante que qualquer outra coisa. Tudo que vai fazer tem que ter bebida. E quem casa com a bebida já é um alcoólatra. E aí você fala assim: pastor, eu nunca vi o álcool deixar alguém viciado, eu nunca vi o álcool deixar alguém drogado. Eu digo para você que eu conheci na casa de recuperação, agora que nós estamos fazendo trabalho, conheci várias pessoas que estão lá por causa do álcool. Tem um jovem que está lá, que ele não usa crack, ele não usa maconha, ele não usa cocaína. É a 5ª vez que ele está internado por causa do álcool. 5ª vez. Bebe para cair. Bebe até perder o controle, até gastar todo o dinheiro. Estou falando de álcool só. Tem um outro jovem, um cara muito talentoso, faz coisas manuais, consegue fazer miniaturas, desenhos, pinturas, reforma de carro, manutenção de carro. Um cara com a mente brilhante, paulista, aqui no Mato Grosso. E esse cara, eu conversei com ele na casa também. Ele estava bem, já estava sem álcool já há 6 meses, 9 meses, estava em Rondonópolis trabalhando estava já com a sua oficina mecânica. E ele passou em frente de um bar aqui na cidade. Um amigo: fulano, vem aqui. Ele desceu, pediu uma coca. Você bebe? Não bebo mais. De repente um amigo falou de novo: você toma uma cerveja aí, rapaz? Manda uma cerveja aí. Aquela noite, irmãos, ele saiu daquele bar carregado. Saiu carregado do bar. Eu não estou aqui, irmãos, estou aqui fazendo um alerta para todos vocês. Nós temos na Bíblia um caso tão triste de 2 filhas que embriagaram seu pai.
Nós temos na Bíblia outros casos que servem de alerta. Foram deixados na Bíblia. Foram deixados como uma forma de cautela, de admoestar, para fugir da aparência do mal. Fugir. Não seja autoconfiante. Não seja uma pessoa que se acha forte demais, que nunca vai se render a um vício. Cuidado com a autoconfiança. O exemplo de Ló e suas filhas serve de alerta para todos os que estão aqui, adolescentes, jovens, adultos, que possamos vigiar nessa área da nossa vida. Vamos orar? Feche teus olhos.